Então, bora lá. Hoje aqui a gente vai dar o início no estudo dos gases. O que que é isso? Né? Antes da gente partir para o estudo de termodinâmica, a gente precisa entender alguns conceitos aqui, como funciona um gás ideal ou perfeito, né? Que a gente chama aí. De vez em quando eu vou estar saindo da tela porque eu vou estar aceitando a galera ali no computador. Beleza. Então, no estudo dos gases, a gente vai ver o seguinte. Antes da gente chegar nesse estudo, a gente estava analisando sobre termologia. A gente estava falando sobre o grau de agitação das partículas, a gente falou de alguns estados físicos, e agora a gente vai falar do estado físico propriamente só do gás. Né? A gente tem sólido, líquido, vapor e gás. É igual eu sempre citei para vocês, a gente primeiro passa pelo estado vapor e depois chega no gás. Como assim, professor? Toda substância ela vai ter uma temperatura crítica. A da água, a temperatura crítica da água é 374 graus Celsius. Como assim, professor? Você pega a água e começa a aquecer ela. Quando ela chegar, né, a 100 graus Celsius, ela vai estar mudando do estado líquido para vapor primeiro. Né? Você consegue pegar essa água que está no estado vapor e transformar ela para líquido só resfriando, diminuindo a agitação das partículas. Né? Quando você faz isso, diminui a agitação dessas partículas, você consegue trazer ela do vapor de volta para o estado líquido de novo. Agora, quando a gente está falando do estado gasoso, a situação já é outra. A conversa é um pouco mais detalhada aí, beleza? Como assim, professor? É, Quando a gente está falando de um gás, ele está na temperatura crítica. Você eleva tanta temperatura daquele elemento, né? Seja ele puro, composto e tudo mais, vamos falar aqui da água, que as partículas ficam tão distantes umas das outras, que se você fazer um resfriamento, você não consegue passar o estado gasoso para líquido de novo. Né? Vamos imaginar o seguinte: você tem uma quantidade de gado, né, num pasto fechado. Então, você consegue reunir aquele gado e colocar no confinamento menor, porque você tem um recipiente fechado ali. O gás seria como, né? Claro que o gás vai ocupar também um recipiente fechado, né? Mas seria como você tivesse aberto ali as cancelas, né? Vamos falar assim, e esse gado espalhasse por aí. E você sozinho ia ter que reunir ele. Então é muito mais difícil, né, se a gente analisar. Então são duas situações onde você tem um espaçamento ali, considerando que o gado seria partículas, né? Mas só que um está mais controlado, que é o estado do vapor. Né? As partículas estão distantes umas das outras? Sim. Só que ali, aquela agitação que elas ficam ali no estado do vapor, né? Para eu transformar o vapor para líquido, eu faço um resfriamento naquele recipiente e eu consigo já trazer ele para o estado líquido. Agora, no estado gasoso, as partículas ficam tão agitadas, tão movimentadas, né? Que só de eu fazer um resfriamento eu não consigo passar de gás para líquido. Eu já tenho que alterar algumas outras propriedades ali para eu conseguir passar esse gás ou para líquido ou para sólido também. Depende das condições que a gente estiver estudando. Então, vamos lá. Os gases, em geral, como a gente sabe, são várias partículas que vão estar espaçadas uma das outras. Elas vibram, né? Elas movimentam aqui para todas as direções, né? Ela toma a forma do recipiente. Como assim, professor? Se você coloca num cilindro, ele vai ter um formato de cilindro. Se você coloca ela num formato, né, do balão lá, ele vai criar aquele formato do balão. Se for um balão, né, o tradicional, vai ficar naquele formato. Se for aquele compridinho, tipo um espaguete, vai ficar naquele formato. Se você colocar o gás dentro de um quarto, né, vai tomar aquele volume. Então, as partículas de um gás, né, retomando e voltando, elas ficam bastante agitadas, elas colidem com as paredes do recipiente, entre elas mesmas. Então, o gás, quando a gente está falando de um estado crítico, na temperatura crítica de uma substância, quando ela chega a virar um gás, né,
a gente vai ter todas as condições, a gente vai chamar isso de gás ideal, né? O que a gente vai estudar aqui, onde ele tem todas essas perfeições, vamos falar assim, para a gente estar analisando. Então, no estudo dos gases, ele tem essa propriedade aí, né? O que são variáveis de estado? É o seguinte, lembra que eu falei para você que um gás, para você pegar ele e passar ele de um estado, um exemplo, você pega ele, está no estado gasoso ali, você quer liquefazer ele, trazer para o estado líquido. Só resfriando você não consegue, né? Então, essa variável de estado, a gente fala o seguinte, quando você pega um gás e começa a modificar o estado dele, tenta modificar, né, a composição que ele está ali, né? Como que você vai conseguir fazer isso? Alterando pressão, pressão ou volume ou temperatura. Professor, você falou agora que se alterar a temperatura, o gás não vai voltar para o estado líquido. Só que aí é o seguinte, variáveis de estado, você vai trabalhar as três de uma vez. Ou você vai conservar pressão e volume e trabalhar só a temperatura, ou você vai conservar a temperatura e pressão e trabalhar volume. A gente vai analisar sobre isso. Então, quando eu falo variáveis de estado, eu estou trabalhando nesse conceito. Quando eu tento modificar, né, aquela agitação, o tamanho do gás, essa agitação todinha, a temperatura, vou estar trabalhando entre pressão, volume e temperatura. A gente chama isso variáveis de estado, ok? Continuando aí, a gente tem as transformações gasosas. Como assim? A gente tem transformação gasosa isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática. O que são elas, professor? A isotérmica, iso vem de igual, né? Como se ficasse fixo. Isotérmica é onde eu vou manter a temperatura constante daquele gás e vou alterar só a pressão e o volume dele, né? Em busca de um resultado ali, claro. Né? A gente vai entender um pouco esse conceito antes aí. Então, isotérmica é uma temperatura constante, você vai manter a temperatura daquele gás constante. O que é uma temperatura constante? Se falar que o gás está a 25 graus Celsius, ele vai manter 25 graus Celsius. Você vai mudar o volume, a pressão dele, ele vai continuar com aquela temperatura. Não vai alterar nem para mais nem para menos. Ok? Agora, a isobárica, a gente já trabalha a pressão constante. Como assim uma pressão constante? Você vai alterar a temperatura e o volume do gás, só que a pressão, o que é essa pressão? É o choque que as partículas fazem com as paredes do recipiente, né? O recipiente vai estar ali, essas partículas colidem umas com as outras, colidem com a parede do recipiente, mas ele vai manter aquela pressão constante, aquela agitação que está ali. E aí você vai alterar o volume, vai aumentar a temperatura, né, mas a pressão vai continuar sendo controlada ali. Lembrando um detalhe importante, essas partículas, quando elas estão em movimento, a gente tem energia cinética, né? Então, essa colisão que as partículas fazem com as paredes do recipiente ou entre elas são uma colisão elástica, então elas vão conservar a sua energia, né? Então, a energia interna do sistema vai ficar é, conservada ali, ok? Então, a gente tem uma transformação isobárica. Iso vem de igual, bárica é de pressão, então a pressão constante, né? E a gente tem isovolumétrica. Como assim, professor? O volume continua constante, né? Se você tem um volume de 1 litro, ele vai continuar com aquele volume de 1 litro. Só que o que você vai alterar? A pressão, né, e a temperatura. É o que eu estou falando para você. Quando a gente trabalha essa ideia do conceito de um gás, estudo de um gás, você vai trabalhar essas variáveis de estado para estar modificando ali aquele gás. Pressão, volume, temperatura. Aí vai depender do que você vai estar alterando ali. Se for isotérmica, você vai manter a temperatura constante. Você vai mexer só com a pressão e volume. Né? Se for isobárica, você vai manter a pressão constante, vai alterar o volume e temperatura. Ok? E se for isovolumétrica, você vai manter o volume quietinho ali, né? Se tiver um volume ali, uma caixa ali de 2 litros, né, com gás ali dentro, você vai alterar só a pressão e a temperatura. Você pode resfriar, você pode aquecer, você pode, né,
fazer toda essa mudança aí. E a gente também vai ver, por fim, a diabática, sem troca de calor com o meio externo. Né? É aquela situação, a gente vai estar trabalhando ali o conceito de estudo dos gases num certo recipiente, num certo equipamento, só que querendo ou não, a gente sabe, eu já falei isso para você, a gente não tem um sistema 100% isolante térmico, então sempre vai ter essa troca de calor com o meio externo. Mas quando a gente fala de adiabática, a gente vai estar desprezando isso aí. Não vai existir essa troca de calor, essa troca de energia térmica entre o estudo do gás, né, que está ali interno naquele recipiente, e externo. Então a gente vai conservar só aquela temperatura ali trabalhando, ok? Alguma pergunta aí, moçada? Para a gente falar um pouco sobre isotérmica. Alguma pergunta? Aqui de início, né, eu vou aos poucos resolver uns exercícios, a gente vai estar resolvendo devagar aqui, né, para a gente entender. Tem uns detalhes aqui que vocês vão ter que revisar, ok? Então vamos lá. Revisar que eu falo o seguinte, é porque são detalhes, né? Igual exemplo, eu falei para você que é isotérmico, você tem que lembrar que a temperatura é constante. Isobárica, a pressão não vai mudar. Isovolumétrico, o volume vai continuar constante ali. Então, assim, são coisas que você vai ter que sempre estar trabalhando em fixar ali e entender onde você está procurando. Vixe, agora eu não vou olhar isso não, Jordana. Só perco o fogo aqui, beleza? Então vamos lá. Galera, o que é uma transformação isotérmica? Que é a primeira que a gente vai analisar. Quando fala com a transformação isotérmica de um gás, né, você vai ter um gás num recipiente. Então vamos lá. Vamos fazer uma representação aqui, um exemplo, né? Não sei se consegue enxergar, consegue. Nesse exemplo, a gente tem ali um recipiente, e nesse recipiente eu vou colocar um êmbolo que fala, né? Essa ideia aqui, ó, mais próximo aqui para vocês verem, o êmbolo, como se fosse uma seringa. O êmbolo seria esse lugarzinho aqui, ó, onde tem aquela borrachinha, que não tem, né, da seringa. Então, o que que acontece? Na representação, eu vou diminuir o volume, e aí com isso aumenta a pressão e assim por diante. A gente vai conversar disso agora, ok? Então, aqui no exemplo aqui, eu tenho A, primeiro acontecimento A, o acontecimento B, vou fazer aqui representar para vocês. B e C. Opa, ficou igual aqui, ué. Deixa eu apresentar o C. Eu só apagar isso ali aqui, porque representei e ficou igual. Deveria ser um pouco mais para baixo. Ficou muito para baixo, né? Então vamos lá. A ideia aqui, isotérmica, seria não, né? A gente não alterar a temperatura e sim alterar a pressão e o volume. Aqui dentro eu vou falar para vocês que eu tenho um gás. Milena, beleza, tudo bem. Aqui dentro eu vou falar para você que eu tenho um gás, então tem partículas aqui, ó. Elas estão vibrando para todos os lados, né? Colidindo com a parede do recipiente. Aqui eu também tenho um gás, que é o mesmo gás, na verdade. E aqui eu também tenho o mesmo gás. Então, qual que é o conceito aqui? É o seguinte: transformação isotérmica. Vou manter a temperatura constante, não vou alterar a temperatura daquele gás, só que eu vou alterar quem? Pressão e volume. Ok? Aí, vou considerar que nesse exemplo, a temperatura dele aqui, ó, sei lá, tá 40 graus Celsius.
Nesse sistema, vai estar 40 graus Celsius aqui, 40 graus Celsius aqui, 40 graus Celsius aqui. Não vai alterar a temperatura, porque é isotérmica. Agora, aqui está o X da questão, ó. Se eu não vou alterar a temperatura, eu vou alterar quem? Volume e pressão. Foi o que eu estava falando para vocês, né? Se eu aumentar, se é isotérmico, eu vou alterar só o volume e a pressão. No exemplo A aqui, ó, na ideia A, eu tenho um êmbolo, que é aquela parte da seringa que eu falei para vocês, né? Onde você tem a seringa. Vou tentar trazer aqui para mostrar para vocês. Aqui como é o êmbolo. E com isso eu vou diminuindo aqui, ó. Vou apertando o êmbolo, vou abaixando ele, né? E eu vou fazendo o que com o volume? Vou diminuindo o volume. Eu aumento a pressão e diminuo o volume, que é o que está acontecendo aqui, ó. Quando eu aperto o êmbolo, né? Eu vou apertando ele aqui, ó. O que, que eu estou fazendo com esse gás aqui dentro, aqui, ó? A agitação das partículas aqui vai aumentar a colisão das partículas aqui dentro, porque eu vou diminuir a superfície de contato. Então, eles vão colidir mais. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo quem? O volume e aumentando quem? A pressão. Então, eu estou diminuindo o volume e aumentando a pressão. Aqui, ó, diminuindo o volume e a pressão aumenta. Há uma pergunta simples para vocês. Pressão e volume está sendo diretamente proporcional ou inversamente proporcional? E aí? O que vocês me dizem? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Bora, 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 bora. Ninguém tem uma ideia? Fala aí diretamente, inversamente. Então vamos lá. Quando a gente está falando de uma transformação isotérmica, que é eu pegar um gás, colocar dentro de um recipiente, né? Fui lá, coloquei no êmbolo aqui, ó. Eu acho que todo mundo já fez isso. Foi lá e tampou um lado, aqui, ó, igual eu tampei com o dedinho aqui, ó. Aí você vai lá e aperta a cabecinha da seringa. Cara, quando você faz isso aqui, ó, o que está acontecendo com a pressão? A pressão é tanta, quando eu solto, o negocinho volta aqui, ó, o êmbolo volta sozinho. Porque eu tenho um gás aqui dentro. Né? Gás de nitrogênio, de oxigênio, tá tudo aqui dentro, né? Então, quando eu faço isso, eu diminuo o volume, porque se eu for analisar aqui, ó, eu estou analisando só essa parte aqui, ó. O volume está diminuindo, só que a pressão aqui dentro está aumentando, está ficando muito alta. Então, se eu for correlacionar pressão e volume, eles são inversamente proporcional. Por isso que eu tenho esse gráfico. Então, vamos analisar o gráfico aqui. Quando eu tenho uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. Então, essas curvas aqui, ó, é de temperatura. As temperaturas vai continuar constante. Então, ó, vamos analisar aqui, ó. Se o volume do gás é pequeno, sei lá, vou chamar que aqui é 0 e que é 1. Vamos considerar que aqui em cima aqui é 10, ó. Aqui é 10. Pressão Newton metro ao quadrado. Beleza. Se o volume é 1 litro, a pressão está lá em cima, ó. A pressão está altíssima, né? Agora, conforme eu vou diminuindo a pressão, vou caindo aqui, ó. Vou diminuindo a pressão. Olha esse momento aqui, ó. Eu vou falar que aqui é 2, né? 2 litros, o volume eu estou trabalhando. E vou falar que essa pressão aqui, sei lá, é 3 newton metro ao quadrado. Se eu aumento o volume, ó, se eu aumento o volume, quem cai? A pressão. Então, a relação entre pressão e volume é inversamente proporcional. Se eu aumento o volume, a pressão cai. Se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Ok? Então, ó, se eu pegar aqui, ó, e fazer uma outra análise aqui, ó, né? O fato aqui é 2 e aqui é 3. O volume está aumentando, o que está acontecendo com a pressão? Está caindo. Ok? Então, quando a gente fala com a transformação isotérmica, o que, que vai acontecer? A temperatura eu vou manter constante, ela vai ser desprezível para mim, eu não vou mexer com a temperatura.
Só que eu vou alterar quem? O volume do meu recipiente, ó, ele tinha um volume aqui, né? Conforme eu vou diminuindo o êmbolo, o volume vai diminuindo também. Por consequência, quem aumenta, a pressão aumenta. Professor, tem alguma fórmula que eu posso trabalhar? Tem sim, porque a gente vai ter um primeiro estado e um segundo estado, que é o que a gente mais vai analisar. É quando o gás está numa certa pressão e volume, e depois ele vai estar na outra pressão e volume. Então a gente vai relacionar o seguinte: ou pode ser P1, V1, ou pode ser PA e VA, tanto faz. Pressão de A vezes o volume de A é igual a pressão de B vezes o volume de B. Então, o que é isso aqui, professor? Quando você trabalhar uma transformação isotérmica, a gente vai estar trabalhando essa fórmula aqui para estar correlacionando quando aumenta a pressão, ou aumenta o volume, ou diminui o volume, diminui a pressão. Lembrando que pressão e volume vai ser inversamente proporcional. Se eu aumento a pressão, o volume cai. Né? Se eu aumento o volume, a pressão cai. Então, são inversamente proporcional. Isso é um dado fundamental para você estar analisando aí. Ok? Alguma pergunta, moçada? De transformação isotérmica? Sim, não, não, sim. Então, fazendo um resumo geral aqui, né? Voltando sobre o que a gente está falando. Você fala o quê, Andrei? Vamos lá. Faz a pergunta aí, brother. Tá mole? Faz a pergunta aí, Andrei, que a gente já tenta sanar ela aqui agora. Então, vamos lá. Vou fazer um. Deixa eu ler o tripé aqui. Eu vou fazer só um resumo aqui geral aqui e vou voltar lá. Primeira coisa, o que a gente iniciou aqui? O estudo dos gases. Lembrando que gás é um estado crítico, né? Aí você tem uma temperatura crítica. Só vou fazer uma revisão, vou chegar lá no gráfico de novo. Você tem a substância água, vou partir dela que é mais fácil do conceito. Você tem sólido, líquido, depois vai para vapor. Quando a água é aquecida até 374 graus Celsius, ela passa para gás. Professor, mas não é parecido? Sim. Só que aí tem uma condição. Quando está no estado gás, as partículas estão mais distantes uma das outras e elas agitam muito mais, elas têm um grau de liberdade maior. A velocidade delas colidirem com o recipiente ou entre elas é muito alto. Então, se eu só diminuir a temperatura, eu não consigo liquefazer, transformar ela de gás para líquido. Eu preciso alterar a pressão e volume. Preciso fazer essas alterações aí. A gente não vai entrar nesse detalhe agora. A gente vai entender o conceito de gás em geral. Só usei a água como exemplo. Então, quando a gente está falando sobre o gás, a gente tem essas condições aí. Lembrando que a conservação de energia é 100%, porque as colisões das partículas de um gás, né, são elásticas. Né? Igual eu estou aqui agora, os gases estão aqui, do ar atmosférico colidindo comigo, com a parede, e assim por diante. A gente chama variáveis de estado, é quando eu pego um gás e altero a pressão e volume e conservo a temperatura, ou eu altero pressão e temperatura e conservo volume. Quando eu estou trabalhando um gás, eu vou estar trabalhando essas três condições: pressão, volume e temperatura. Eu vou estar trabalhando duas delas, pelo menos, ou as três de uma vez. Então, sempre vai ser assim, né? No estudo dos gases. Eu vou sempre estar mexendo com duas ou três coisas, ok? Agora, nas transformações em geral, esqueci de colocar, foi a acentuação aqui, agora que eu fui ver. Em geral, as transformações gasosas, a gente está o seguinte, isométrico. Só, professor, no curso eu vi volume constante, só como isométrica. Não, tá certo. A gente vai falar sobre isométrica. Isométrica ou isovolumétrica é a mesma coisa, ô Milene. Eu vou chegar nessa parte aqui, é porque tem outros nomes. Aí a gente tem transformações gasosas. A gente tem isotérmica, né? Que são temperatura constante. Né? Esse gráfico aqui, ó, falando nisso, esses eixos a gente chama isotermas, né?
A gente tem isobárica, ou também isocórica, também. Eu vou falar sobre isso, viu, Milene? Aqui eu só trouxe o conceito geral, que é o mais falado, os nomes, beleza? Mas o que você falou aí não está errado. Então, isotérmica é temperatura constante, eu vou mexer só com pressão e volume, foi o que a gente fez. Pressão isobárica, a pressão continua a mesma, né, daquele gás, eu só vou alterar o volume e temperatura. Eu chamo de isobárica ou isocórica, a gente tem outros nomes também, mas o mais comum é isobárica. Isovolumétrica ou isométrica, a gente tem outro nome que eu não vou recordar aqui agora no momento, que é o volume continua constante. E a gente tem adiabáticas, que é sem troca de calor com meio externo. Boa parte que a gente vai analisar tudo é adiabática. Agora, continuando aqui, Andrei, só para a gente estar finalizando, é o seguinte. A gente tem aqui o seguinte. A gente começou a falar da transformação isotérmica. Próxima aula tem exercício, viu? Vou revisar e fazer exercício com vocês. Uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. Aqui eu trouxe no gráfico para vocês o seguinte: no eixo da vertical, pressão, e no eixo da horizontal, volume. E a gente viu o seguinte, que pressão e volume, eles são inversamente proporcional. Se eu aumento a pressão, né, aumentar a pressão seria eu diminuir o volume, né? Se eu aumento a pressão, o volume vai cair. Né? Ou se eu aumento o volume, a pressão vai cair. Então, eles nunca vão ser iguais. Então, se eu aumento um, o outro vai diminuir. Numa transformação isotérmica, né? Onde eu estou relacionando pressão e volume, a temperatura vai manter constante. E foi justamente que eu vi aqui, ó. Se eu, ó, aqui eu não tenho um certo volume, vamos imaginar que eu conseguisse medir isso aqui só em termos de altura aqui mesmo, ó. Se aqui tivesse, vamos considerar 20 centímetros, quando eu diminuir isso aqui, ó, o que eu fiz com a pressão? Vamos considerar que eu passei para 10 centímetros. Eu estou medindo só a altura, viu, gente? Sem ser o volume em total. Só para você ter uma ideia. Aqui não tinha 20 centímetros de altura. Se eu diminuir o êmbolo aqui, empurrar ele, eu vou estar aumentando a pressão aqui dentro. Foi o que eu demonstrei para vocês aqui, ó. Foi o que eu demonstrei para vocês. Quando você tampa um ladinho da seringa aqui, ó, onde está o meu dedo aqui, ó, você vai lá e faz isso, ó, começa a apertar, você começa a aumentar a pressão. Chega um momento aqui que nem eu mesmo consigo, ó. Aí quando eu solto do outro lado, ó, o que acontece? O êmbolo volta. Porque a pressão está tão grande aqui dentro aqui, ó, que ele empurra o êmbolo de volta. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o volume e aumentando a pressão, né? Então, ó, estou diminuindo o volume e aumentando a pressão. Diminui o volume e aumentei a pressão. No gráfico, a gente tem isso, né? Se a pressão, aqui, eu estou dando um exemplo, se a pressão é 10, o volume é 1 litro, né? Ó, a pressão está lá em cima, ó. Vamos analisar aqui, ó, volume 1 litro, onde está a pressão, está aqui, ó. Quando eu analiso o gráfico é assim, ó, né? Volume subindo aqui. Essa curva que eu tenho é da temperatura, que ela continua constante, ok? Então, se eu vou lá e começo, aumento o volume para cá, ó, a temperatura vai manter constante, né, no eixo. Então, a pressão vai cair. O volume foi para 2 litros, a pressão caiu para 3. Se eu aumentei o volume para 3, a pressão cai para 2. Né? Ah, professor, sempre é assim? Não, aqui é só um exemplo para você estar entendendo. Né? Professor, como que eu correlaciono isso aqui matematicamente falando? Pressão de ar vezes volume de ar. O que é essa pressão de ar, volume de ar? É o quando a gente para analisar. É igual aqui, ó. Pressão de ar, volume de ar. Você não tinha uma pressão e um volume aqui? Quando eu diminuí o êmbolo, eu tive um novo volume e uma nova pressão. Então, é igual pressão de B vezes volume de B. Né? Então, eu vou fazer essa relação. Professor, eu passei igual a Milene falou. Ah, eu fiz o cursinho, eles falavam P1, V1, né? P1 vezes V1, pressão 1 vezes volume 1, pressão 2 vezes volume 2. Não, é inicial e final, então tudo bem, não tem erro, ok? É tudo o mesmo conceito aí. Então, a ideia do gráfico é essa. Conseguiu conceituar aí, pegar, André, agora a dúvida que você tinha? Sim, não, não, sim. A gente está finalizando aí, por causa do horário também.